Bom dia, igreja. Deus seja louvado pela sua presença, pela sua vida. Onde há vida, há Deus. Sem Deus, não há vida. Embora muitas pessoas tenham vida e não reconheçam a existência de Deus. Lição da Escola Sabatina avançando no seu conteúdo, já nos trazendo para o tema de número 6, não é isso? Estamos no meio da lição, não é? E o tema da lição desta semana é parecido com o tema da lição da semana passada, não? Semana passada abordamos o Mestre dos Mestres e esta semana estudamos outras lições acerca do Mestre dos Mestres. Muito bem. Verso para memorizar, alguém nos auxilia com a leitura? Muito bem. Este verso, ele traz aqui pelo menos 3 aspectos importantes. Um deles, o aspecto da fé. E a maneira com que Jesus afirma a fé desse personagem. Ao final do nosso estudo, nós vamos ver que esse texto refere-se a um personagem bastante conhecido, a um cego, e temos algumas lições importantes a aprender acerca deste cego chamado Bartimeu. Mas aqui, o elemento que, vamos dizer, aparece de forma bem clara inicialmente, é o elemento fé. E a maneira em que Jesus fala com ele é, vai, quem que o salvou? Uau! Esse mesmo Jesus disse a nós que se a vossa fé, se a minha fé, for do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover o quê? Montanhas. Uau! A fé, portanto, é algo que é capaz de fazer aquilo que o mundo real, aquele mundo visível, aquilo que a gente vê, não é capaz de fazer. Ou seja, a fé, ela vai trazer para o campo material as questões do mundo espiritual, do sobrenatural, do incompreensível. Em outras palavras, quando você se vir em situação em que, olhando para as circunstâncias, você chegue à conclusão de que não há solução, de que não há resposta, nesse momento, a fé pode operar. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Veja que a fé operou ali algo extraordinário. Diz o mesmo texto que imediatamente tornou a ver. Por que ele tornou a ver? Quando a Bíblia fala que ele tornou a ver, qual que é a conclusão que a gente tira disso aqui? Que antes ele era o quê? Uma pessoa de boa visão, ou ainda que não fosse boa visão, ele enxergava. Dizer uma coisa para os senhores, talvez os senhores vão de concordar comigo. Não ter uma coisa é ruim, mas pior é ter e perder. Eu acho que os senhores já perderam alguma coisa, por exemplo, objetos simples como uma caneta, nos causam uma certa sensação de frustração. Não, uau, perdi minha caneta. Então, quando você não tem algo, é ruim, você almeja ter. Mas quando você tem e perde, a sensação de dor, de perda mesmo, né, é algo, às vezes, intransponível. Gera, às vezes, traumas que a pessoa carrega pela vida toda. E esse jovem não perdeu algo de pouca monta, como uma caneta. Ele perdeu o quê?
A visão. Imagina, agora você não consegue mais ver a beleza das cores, das flores, das pessoas. E uma pessoa que nasce cega, ela tem muito melhor condição de se adaptar. Por quê? Uma vez cego de nascença, ele vai desenvolver a sua capacidade de ouvir de uma forma diferenciada, ele vai desenvolver a sua capacidade tátil de uma forma diferenciada, ele vai desenvolver os outros sentidos, uma vez que ele está destituído de um deles, que seria a visão. Então ele vai ter um olfato mais apurado, um ouvido mais apurado. Há algumas indústrias, eu não vou mencionar o nome para não errar enfim, na identificação da empresa, mas não sei se a Honda ou a Toyota nos Estados Unidos ou no Japão, também está difícil aqui, por isso que eu vou dar a menção do que eu ouvi acerca do fato. Mas algumas empresas em que o controle de qualidade da pintura dos automóveis é feita por cegos. E você vai dizer, como que pode o cego fazer o controle de qualidade da pintura se ele não enxerga a cor? Através do tato. Através do tato, ele vai ali galgando cada parte do veículo, e devido ao fato de ter essa capacidade muito mais apurada do que nós outros, ele consegue ver onde há, por exemplo, o quê? Aqui está um pouco abaulado, aqui a pintura aqui está um pouco desgastada, quer dizer, ele identificando, coloca um selinho ali, depois vem alguém que tem capacidade visual e verifica, de fato aqui há um problema na pintura que precisa ser o quê? Precisa ser corrigido. Então, para um cego de nascença, as dificuldades, entendemos, embora não por experiência própria, mas avaliamos que são menores do que para aquele que outrora via e passa a não ver. E esse era o caso de Bartimeu. Outrora via, passou a não ver. E agora a sua fé faz com que ele, de que maneira? Imediatamente voltasse a ver. Todos nós gostamos de, ou pelo menos almejamos, querer ter em nossa vida um milagre extraordinário. Nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes os milagres levam tempo para acontecer. Na maioria das vezes acontece de forma tal que nós sequer percebemos que eles estão acontecendo, senão quando lá na frente olhamos para trás e vimos que alguma transformação houve em nosso coração, em nossa vida. Olhamos para trás dizendo, uau, as coisas estavam assim hoje, não mais. Mas durante o processo em que o milagre está acontecendo, especialmente no que diz respeito à regeneração, transformação de vida, Jesus disse que a atuação do Espírito Santo em nossa vida é como o vento. E como que o vento age? Sem a gente perceber. Ele disse, olha, você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. É como o vento. Quando alguém perguntou como que ele poderia nascer de novo, ele disse, é como o vento. E como é o vento? O vento está aí agindo, vocês não estão percebendo. Mas com o tempo, o vento de tanto bater em uma rocha, ele provoca uma coisa chamada erosão eólica, e ele faz com que aquela rocha tenha formas. Já viu? Às vezes você está viajando e você vê uma serra, olha, ali parece um homem, parece a cara de um ser humano. Outra hora, olha, parece um pássaro, um animal. Aquilo, por vezes, foi resultado da atuação do vento. Aquela rocha não estava originalmente daquele jeito, mas o vento foi batendo, 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 e depois de centenas, quiçá milhares de anos, transformou aquela rocha. O Espírito Santo também nos transforma rochas, às vezes disformes, em rochas formosas. Mas não sabemos, muitas vezes, não percebemos essa atuação. Esse jovem recebe na sua vida um milagre, segundo a Bíblia, imediato. Imediatamente passou a ver. Mas ele passou a ver em razão do quê, segundo as Escrituras? Em razão da fé que ele exerceu. Percebem? Então, muitas vezes nós queremos um milagre imediato, sim ou não? Penso que a maioria de nós, né? Milagre imediato. Principalmente quando a situação vai nos afligindo muito, vai nos apertando demais. A gente quer um milagre imediato. Às vezes a gente quer um milagre imediato para coisas que parecem não ter muita relevância, mas tudo é relevante para aquele que vivencia e que sabe de suas necessidades.
Às vezes a pessoa, por exemplo, quer ter um carro. Ah, mas ter um carro é bobagem, tem coisas mais importantes que o carro. Sim, tem coisas mais importantes que o carro, mas para aquela pessoa ter um carro é importante. E Deus nos enxerga assim. Deus se importa com cada coisa que nós almejamos. Tanto é assim que há uma promessa no Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do quê? Do teu? E você deseja coisas importantes na vida, sim ou não? E você deseja coisas que aparentemente não têm importância, sim ou não? E para Deus não faz diferença. Ele está disposto a satisfazer os desejos do teu coração. Mas às vezes a pessoa deseja um carro, contudo não tem fé para ter uma bicicleta. E aí, como fazer? Jesus falou que a gente tem que ter fé do quê? Do tamanho, não é isso? De um grão de mostarda, não é? Ainda no verso áureo. O verso áureo disse assim, ó, imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus o quê? O que está escrito aí? Estão acompanhando o verso áureo aí? O verso para memorizar? Seguia Jesus estrada fora. Ou seja, depois que ele alcança o milagre, o que ele faz? Ele se põe a seguir Jesus. E muitas vezes nós queremos ver o milagre acontecer na nossa vida, mas não queremos seguir a Jesus estrada fora. E seguir Jesus estrada fora tem para nós como significância, ou significado, que temos que continuar o quê? Andando com Ele, estrada fora. Olha, até onde vai a sua estrada? Enquanto você vive, é a estrada da vida. Você tem que continuar seguindo a Jesus. E aí Jesus vai saciar os desejos do teu coração. Aí você vai começar a ver maravilhas extraordinárias na tua vida. Aí você vai começar a ver que a tua fé realmente é capaz de operar as maravilhas que Jesus disse que operaria e que Ele, portanto, não é mentiroso. Mas como que eu posso, então, fazer com que a minha fé opere? Jesus disse que se você tiver fé, do tamanho. Ele não disse da cor de alguma coisa. Ele não disse da medida de alguma coisa. Ele disse do tamanho. Ele não disse da distância, ele não disse da profundidade, ele não disse da espessura, ele não disse do peso. Ele não disse assim, olha, se vocês tiverem fé do peso de chumbo, ele disse do tamanho. Aprenda uma coisa que é importante. Se uma pessoa começar a exercitar muito a sua musculatura, o que vai acontecer com os seus músculos? Vai aumentar de tamanho, sim ou não? Sim ou não? Como fazer para ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Exercite-a. Porque se ela é do tamanho do grão de mostarda é capaz de fazer montanhas saírem do lugar, se ela for como ela é, microscópica, porque se chegar o grão de mostarda eu movo montanhas, então quando ela é microscópica, ou seja, eu não consigo vê-la a olho nu, porque de tão pequenininha que ela já consegue fazer muita coisa, meu irmão. Você acredita nisso? Se não, deveria. Já é o primeiro passo para você exercitar a tua fé. A sua fé não precisa ser do tamanho do grão de mostarda, porque quando ela chegar nesse ponto, você vai dizer ao monte, monte, sai daqui e vá para lá. Ora, isso é por demais extraordinário, não? Mas se você tiver uma fé microscópica, o que é uma fé microscópica? Abre aspas, do tamanho do coronavírus. Alguém aqui já viu o coronavírus de perto assim, olhou para ele e falou, achei. Alguém aqui já viu? Por que a gente conhece a forma aparente dele? Porque alguém um dia pegou um microscópio, uma mulher inclusive, colocou ali e falou, olha, eu estou vendo aqui um vírus e ele tem a forma de uma coroa. Ah, eu vou colocar o nome nele de corona. Corona, coroa. E ele passou a chamar coroa, vírus em formato de coroa. Mas para enxergar o formato desse vírus, ela precisou do quê? De um microscópio. O vírus, portanto, existe, sim ou não? A gente o vê? Não. Imagina se ele fosse do tamanho do grão de mostarda. Uau, talvez o estrago fosse maior ou menor, né? Que aí você consegue vê-lo, você consegue o quê? Combatê-lo. Enfim, mas a sua fé pode ser do tamanho
microscópico que ela é capaz de fazer as coisas acontecerem na sua vida. Você não precisa sair por aí tirando as montanhas do lugar, precisa? Então você não precisa, teoricamente, de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você precisa ter uma fé, e essa fé você já tem. Ela é minúscula, tão pequenininha, mas tão pequenininha, que é microscópica. Mas é suficiente para fazer as coisas acontecerem, especialmente para fazer com que os desejos do teu coração se realizem. Mas para isso você precisa fazer o quê? Exercitá-la, para que ela comece a crescer, para que ela comece a produzir. Já aconteceu de eu estar, por exemplo, numa dada circunstância, num pequeno ranchinho aqui, próximo, 50 quilômetros, e eu estava deitado e de repente me deu vontade de comer uma coisa. Um dia desse eu disse isso numa classe ali, o pessoal está até hoje querendo saber que coisa que era. E me passou pela cabeça a vontade de comer alguma coisa, e é algo que eu não tenho costume de comer. E ficou aquele negócio assim, eu falei, gente, estranho. E sabe aquele momento que você quer descansar, que você quer ficar você ali, dando aquele relax, aquela relaxada? E aí eu então senti esse desejo. E comecei, como eu estava ali com Deus conversando, comecei a conversar com Deus sobre este desejo. Não passaram-se 10, 15 minutos. O vizinho ao lado me chamou. Ô, Adriano! Irmãos, eu confesso que eu fiz assim, ó. Sabe, aquele momento que você não está para visita? Mas assim, você vai, poxa vida, mas você vai atender ao vizinho, porque afinal de contas você é educado, né? Ou pelo menos se esforça para ser. E aí, então, eu levantei-me e fui atender ao vizinho. E aí o vizinho falou, rapaz, olha, tudo bem com você, né? Não, estou bem, estou bem. Ele falou assim, olha, rapaz, eu estava ali, deitado, e ele, como descreveu, ele estava exatamente como eu estava. Eu estava deitado na sala ali, pensando em nada. Olha o que ele disse. Aí o meu anjo chegou para mim e disse assim, ó, vá lá, pega esse negócio e leva para Adriano. Ele falou... Foram as palavras dele. Esse senhor, ele é muito devoto de santos, ele é chefe de folia de reis, de congado, então é uma pessoa muito religiosa do ponto de vista católico. Mas ele chegou lá e falou assim, olha, e aí o meu anjo, ele falou, o meu anjo passou lá e falou, pegue aquilo e leve para Adriano, você come? Eu olhei para ele assim, olhei, rapaz... E aí me veio, inclusive, esse verso, que o Senhor tem-nos como uma promessa a cada um de nós. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o que eu queria era uma coisa relevante, importante? Não, era a vontade de comer alguma coisa. Isso tem alguma relevância do ponto de vista assim, se não comer vai morrer? Não. Mas naquele momento, era algo que meu coração almejou. Portanto, querido, quando a palavra do Senhor diz aí nesse versículo, que, tornando a ver, seguia Jesus estrada fora, essa é a condição primeira para que você continue exercitando a tua fé, de modo que as coisas continuem acontecendo na tua vida, e se necessário, de forma extraordinária, de forma que suplante o natural. Para isso você precisa fazer o quê? Exercitar a fé, porque ela é medida por tamanho, quanto mais exercitar, maior ela vai o quê? Ser. E aí a pergunta, né? Você tem exercitado a fé? Uma das maneiras de você exercitar a fé, qual que é? Como é que a Bíblia fala que vem a fé? Como é que ela fala? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Quanto tempo você ficou ouvindo a palavra de Deus esta semana? Quanto tempo você dedicou a Deus do seu tempo para ler a Bíblia? Eu não vou nem dizer estudar. Eu tenho feito uma oferta muito medíocre a Deus. Muito medíocre mesmo, mas Deus tem demonstrado que, apesar da minha mediocridade, isso tem feito bem a mim, mais do que a Ele. Eu resolvi dedicar a Deus, ultimamente, 15 minutos de Bíblia por dia. Vou estudar a lição, vou ler livros, às vezes, do Espírito de Profecia, vou ler outras coisas, vou ler as matérias relacionadas ao meu trabalho, enfim. Mas a Bíblia... eu decidi que eu não posso deixar de ofertar menos de 15 minutos. Ofertar o quê? Ofertar meu tempo, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Você tem?
Você não tem. Não tem, tanto que você fala que não tem. Na verdade, a gente tem o tempo para fazer o quê? Ler a Bíblia, trabalhar, cozinhar, dormir, cuidar dos problemas da família, do filho, do neto. A gente tem tempo, mas a gente tem o tempo. Desse tempo, você tem que fazer uma reserva para Deus. Eu resolvi fazer essa reserva medíocre. Eu falei, olha Deus, eu vou reservar para a Bíblia, em que pese eu ter tempo para estudar a lição e outros livros, se for o caso, então assim, mas para a Bíblia, 15 minutos no mínimo. 15 minutos. Isso é uma oferta medíocre. Eu tenho 24 horas. E vou dizer, tem dia que eu me coloco ali de joelhos, como é só 15 minutos, eu leio de joelhos. Então, eu me coloco ali de joelhos para ler a Bíblia, e às vezes o cérebro começa a falar assim, ei, você está atrasado. Eu tenho que me corrigir e falar assim, pera lá, mas esse tempo aqui, eu estou atrasado, mas esse tempo... E aí eu tenho conseguido 15 minutos, medíocres, mas o suficiente para fazer com que minha fé, pelo menos permaneça, ainda que não cresça. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Bíblia. Tem outra maneira de ouvir a Deus? Tem. Mas se você não ouvir pela palavra escrita, você vai conseguir ouvir por outras maneiras? Vai, mas será que é mais fácil? Imagina que Deus deixasse escrito para você alguma coisa, como de fato deixou. Não é muito mais fácil entender a sua palavra, porque está escrito? Você pode ler, reler, se não entender, ler de novo. E não há uma ocasião na minha vida, não há uma, das diversas vezes que li a Bíblia, não há uma em que eu não a tenha lido novamente e não me surpreendido com alguns detalhes, como se nunca tivesse lido. Daí eu dizer sempre que a Bíblia é um livro vivo. Um livro vivo. Se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para quem não ouviu a palavra de Deus durante a semana, vamos partir para a parte de domingo. Em vez de se esconder, porque a lição da escola sabatina, ela é o quê? Guia de estudo. Guia de estudo do quê? Da palavra de Deus. Então, quando você estuda a lição, você, de uma certa forma, está em contato com a Bíblia, e em decorrência disso, a sua fé pode ser fortalecida. A lição de domingo, ela vem trazendo a questão do questionamento que Deus fez a Adão e Eva. E o questionamento principal foi, Adão, onde estás? E a lição, então, perguntou, por que é que Deus perguntou a Adão onde ele está? Me ajudem aí, o que é que vocês acham? Vocês já pararam para pensar acerca disso? Ou já tiveram algum contato com uma resposta objetiva acerca disso? Qual foi a resposta que você encontrou, se é que encontrou alguma? Ou, mesmo não tendo analisado, o que você acha? Me ajudem aí, vamos debater um pouco acerca disso. Por que Deus teria dito, Adão, onde você está? Alguém quer manifestar? Por que você acha, ou se você tem, não, eu sei, isso aí foi por conta disso. Por que Deus pergunta isso? Para ele refletir no que ele tenha feito? Pois não, irmão? Sim, Deus está querendo alertar ali, mostrar alguma coisa, como ela disse, para que ele pensasse, para que ele refletisse. Olha, o tema da nossa lição é educação e redenção. Logo, é exatamente isso que os senhores falaram. Deus estava ali tentando educar Adão para a redenção dele. Deus sabe onde Adão está? Já brincou de esconder com criança? Já viu como é legal? A criança vai lá, se esconde, você já sabe onde ela está. Mas aí você fica lá, cadê ele? Onde é que ele está? Ei, fulano, você está onde, hein? Às vezes esconde assim atrás das cortinas, com os pezinhos de fora, né? Você passa perto da cortina, encosta nele assim, né? Ah, onde que está esse menino? E ele fica como? Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão, não, irmãos. Nem dessa maneira.
Deus está ali fazendo essa pergunta justamente para desenvolver nele a capacidade de refletir acerca do que ele havia feito. Essa é a nossa maior dificuldade. Quando você faz algo de errado, a dificuldade que você tem de assumir é muito grande. E quando você não assume, a dificuldade que você tem de refletir é ainda maior, porque há uma barreira. Quinta-feira eu estava no tribunal do júri. E aí, antes de iniciar os trabalhos, eu levantei uma questão de ordem. Falei, excelência, eu quero suscitar aqui uma nulidade, esse processo é nulo. O juiz assustou, mas nulo por quê, doutor? Eu disse, porque há um erro na tal e tal e tal erro, e assim tem esse erro e tem mais esse. E eu citei um monte de erros no processo. O juiz disse assim, que a culpa era minha. Aí eu que estava bonzinho, calminho, parecendo gente, aí eu continuei parecendo gente, mas aí eu já fiquei bravo, já cresci na audiência, e já vi que o juiz já não ficou bom comigo. A dificuldade de reconhecer o erro, principalmente se você está numa posição, ou se coloca numa posição hierarquicamente maior, é ainda mais difícil. E que pesa a lei dizer que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Tanto que quando estou numa audiência dessa, eu geralmente coloco uma toga preta para dizer para o juiz, olha, a minha roupa é da cor da tua, então nós estamos no mesmo nível. Fato é que ali estava um jovem sendo acusado de ter cometido um homicídio, e já estava preso há 3 anos. Eu tentei de tudo. Habeas corpus, liberdade provisória, relaxamento de prisão, apontava os erros e mostrava o que a gente chama de álibi. O que é álibi? É uma prova contundente, aquela prova que você não consegue desfazer, que mostra que aquela pessoa está num lugar, num determinado momento, na hora do crime, ele não pode estar lá. E havia essa prova contundente ali. Queridos, a última decisão foi do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, há 1 mês e meio atrás, ele disse, o júri já está perto de acontecer, então espera. Sendo que o que a lei diz é, a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Teve um desembargador que reconheceu, falou, é ilegal, os outros 2 falaram que não. E assim foi. Quando foi agora quinta-feira, os jurados absolveram o réu e perceberam que, de fato, aquele álibi tornava contundente, que não pode ter sido aquele rapaz que matou, porque, de fato, ele estava em tal lugar, em tal hora, prova de testemunha que com ele estava na casa e prova de tecnologia que mostrava como e por que ele estava lá. Assim, sabe aquela coisa que você não tem como dizer que não estava, porque não tem como dizer que não estava. Tecnologicamente, havia tudo ali, realmente ele está aqui, mas se ele está aqui, então ele não está lá. E aí foi absolvido. Aí eu pergunto, como é que você conserta isso? 3 anos preso? Não conserta. Injustiça, na justiça dos homens, é comum. Esse não é o primeiro caso. De 90% dos júris que eu fiz, eu absolvi o culpado, e dos 90% desses ficaram presos sem dever. Sim. E aí? E aí nada. Processa o Estado, processa. Seus netos, bisnetos receberão. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem que ver, porque muitas vezes nós olhamos para Deus e falamos, quem comeu do fruto foi Adão, Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha mesmo que Deus seria injusto? A justiça humana comete várias vezes injustiça, várias vezes. Eu vejo injustiça na justiça todo dia. Todo dia. Todo dia. Não só na área criminal, não. Pessoas que contribuíram 35 anos e que não conseguem aposentar. Que tem o documento, a prova ali, tudo direitinho, mas o juiz resolve afastar. Injustiça após injustiça. Pessoas que não devem dívida, ou que às vezes até deve, depois reconhece, mas chega lá na frente, a dívida que era 1 passa a ser 100. Que justiça tem nisso? Mães que às vezes têm dificuldade de criar o filho, porque o pai as abandonou. E aí os filhos estão em situação de penúria. O Estado, ao invés de dar assistência, muitas vezes vai lá com tal de conselho tutelar, e toma os filhos da mãe. Já não basta a miséria de não ter condição de dar o melhor para os filhos, agora vai ficar sem os filhos. E por aí vai, injustiça. Mas nós não conseguimos muitas vezes entender, porque não conhecemos os fatos. Deus conhece todas as coisas. Deus nunca será injusto com ninguém, nunca, jamais. Jamais, com ninguém, nem aqui na terra, nem no universo inteiro.
E por que às vezes a gente se coloca assim, mas quem comeu do fruto foi Eva? Olha, isso se dirime lá em Romanos, e a lição trouxe isso, no capítulo 5, especialmente no versículo 19, quando diz assim, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Veja, a desobediência foi de um só homem, foi de Adão. Mas quem se tornou pecador? Fui eu. Agora eu vou querer colocar também o meia-culpa em Adão. Imagina, Caim está lá, aí Adão fez o errado. Agora Caim matou Abel e diz assim, eu matei ele porque o Senhor... Não, você matou ele porque você quis. Você matou ele porque você decidiu matar. O teu desejo estará contra ti, disse Deus a ele, mas cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Abel era justo diante do Senhor, Sete era justo diante do Senhor, sim ou não? Então Adão não tem que ver com o erro, não, Adão cometeu o erro dele, sim. Você comete o seu, eu cometo o meu. E aqui a Bíblia está dizendo, então, que por causa de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas ele diz assim também, assim também, pela obediência, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Está em Romanos, quem pegou a lição, pega lá, está no capítulo 5, versículo 19, se eu não me engano. 11 ao 19, você vai achar isso lá. Por meio de um só, muitos se tornaram justos. Então você pode se tornar justo por meio de Jesus Cristo. Para isso você precisa o quê? Tal qual Bartimeu, continuar seguindo ele estrada fora, meu irmão. Siga o exemplo de Jesus, como que Jesus agiria no ponto e no momento em que você está hoje. Qual seria a conduta dele? A educação cristã, que é o que estamos estudando na temática da lição durante esse trimestre, deve envolver essa ênfase de que a nossa condição natural nos leva a esconder de Deus. Onde você está? Ia falar? Pode falar. Se tornaram justos. Está vendo? Viu? Quer dizer, esse muito quer dizer todos? Não é? A Bíblia fala assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, por causa do pecado de Adão, muitos se tornaram o quê? Pecadores. O que é ser pecador? É você saber que está pecando e se rebelar. É o pecado da rebeldia, que a Bíblia fala que o pecado da rebeldia equivale ao pecado da feitiçaria. É quando você é pecador, tem ciência de que é pecador e não quer mudar. Então, muitos são assim, outros não. Outros pecam. Então, uma coisa é você pecar, outra coisa é você ser o quê? Pecador, na acepção própria da palavra. Pois não, pastor? Sim, veja bem, a nossa natureza, então, ela passa a ter o que agora? Uma tendência para o pecado, correto? Mas eu tenho condição de, apesar da minha tendência para o pecado, de ser uma pessoa ilibada, uma pessoa honesta, uma pessoa que na concepção humana, ou até divina em alguns aspectos, uma pessoa justa? Tenho. A minha natureza, que passa a partir de Adão a ser uma natureza com tendência para o mal, ela foi bloqueada por Deus, por uma intervenção direta. Quando ele olha para a serpente e diz assim, olha, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Aqui nesse momento, Deus está dizendo, Satanás, preste atenção uma coisa, o fato de o homem ter caído não significa que ele vai se aliar com você. Isso está escrito no Espírito de Profecia, História da Redenção. Patriarcas e profetas também. Então, perfeito. A questão da justiça, por exemplo. Se eu pedir aqui, levante a mão quem já pecou alguma vez, eu tenho certeza que se honesto for, todos vão levantar a mão.
Se você já pecou uma vez na vida, qual que é a sentença, a punição, o salário? Por isso que eu me torno justo em Cristo, porque Ele, ao pagar o preço, Ele imputa a mim a justiça que pertence a Ele, de um homem que viveu tal qual pecador, mas jamais pecou sequer por pensamento. Caminhamos a segunda-feira agora dando uma enxugada aqui no conteúdo da lição. Tem como subtítulo, vamos dizer, né, da temática maior, fuga. E fala de um outro personagem, Jacó. Jacó havia errado contra quem? Contra quem que Jacó errou? Contra quem? Oi? Contra o irmão dele, mais alguém? O pai, mais alguém? Contra Deus, principalmente, mais alguém? Contra a mãe dele, inclusive, ao ser conivente com a proposta. Porque ele chega para a mãe e fala, mãe, eu não posso fazer isso não, senão ao invés de eu atrair bênção, eu vou atrair a maldição. A mãe dele vai falar assim, não filho, eu já fiz um esquema aqui, eu tenho uma roupa do seu irmão aqui na minha casa, porque não era assim, os pais não moravam dentro da casa dos filhos não, viu? Cada um tem a sua cabana lá, ó. Mas a Bíblia registra que ela tinha uma roupa do filho dentro da casa dela, e veste, ele poderia falar, não mãe, não vou fazer isso não. Ora, se um pai chegar para um filho e dizer assim, ó, briguei com a tua mãe, estou com muita raiva da tua mãe, estou te ordenando, vai lá e dê um bofete na cara da tua mãe, porque eu estou mandando e eu sou seu pai. O que o filho vai fazer? Obedecer? Não deveria, né? Dentro da disciplina militar, uma ordem ilegal não se executa. E quando Jacó recebe esse estratagema da mãe, e que ele consente com isso, na verdade ele está enganando a própria mãe. Fato é que a lição vai trazer aqui a situação em que Jacó, depois de já ter errado, está caminhando, e aí ele pega o que? Uma pedra por travesseiro, vai dormir em pedra agora. Como é que você dorme? Ele está lá, a cabeça em cima da pedra. Por quê? Porque os seus erros o acompanhou em sua caminhada. Detalhe interessante que quando ele está lá com a cabeça, tendo uma pedra por travesseiro, em cima dele ele tem o quê? O céu. Do lado nada, ele não está protegido. Ele não tem nada que o salvaguarda, tudo ali está ruim, ele está sozinho, inclusive, fugitivo, procurado. E aí o que ele faz? De repente ele tem uma visão, e nessa visão, o Senhor aparece para ele e fala um monte de coisas boas. O Senhor, inclusive, confirma a bênção que o pai, equivocadamente, havia sido pronunciado sobre ele. Falou assim, ó, eu vou te guardar por onde você quer que você for, Jacó, porque eu não vou te desamparar até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28, verso 15, está na tua Bíblia. Deus falou isso. Peraí, mas o rapaz está todo errado, enganou o pai, a mãe, o irmão, enganou todo mundo. Como que Deus chega para ele e fala, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou cumprir tudo o que eu tenho referido a seu respeito? Sabe, queridos, o que essa história nos ensina sobre como Deus, em Cristo, né, está tentando nos alcançar, apesar dos nossos pecados. É isso. A Bíblia nos ensina que Deus está querendo nos alcançar, mantendo promessas, mantendo bênçãos, apesar do teu erro, apesar do meu erro. Essa é a maravilha de um Deus de amor que as Escrituras tentam falar a nosso respeito o tempo todo, em que pesa algumas religiões dizer que não, se você peca, Deus vai te jogar no fogo do inferno e vai deixar você queimar eternamente. Isso não combina com Deus de amor. Este Deus não é bíblico, não existe esse Deus na Bíblia, em que pesa existir um Deus que repreende e disciplina a todos quanto Ele ama. Fato é que Jacó agora nessa solidão toda, tem só o céu ali sobre sua cabeça, ele tem uma visão do céu. E nessa visão do céu, tão maravilhosa as promessas, que aí ele chega a uma conclusão interessante, ele diz assim, uau, na verdade aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Meu irmão, muitas vezes você está na casa de Deus e se desapercebe disso. Muitas vezes você está na presença de Deus e não notou ainda. Precisa ligar aí, ó, dar uma sintonizada. Exercita a sua fé microscópica, não precisa ser tamanho de um grão de mostarda, não. Deus está do teu lado o tempo todo, a despeito das tuas falhas, porque Deus é amor, a despeito de você ser aquilo que você é. Jacó coloca o nome naquela cidade de Betel, Beit-El. Beit significa casa, El significa Deus, ou casa de Deus. E como é que era o nome da cidade antes?
luz, mas não era luz no sentido de luz, não, porque o termo luz em hebraico é or, e a Bíblia não está escrito, e aquela cidade se chamava Or, lá está escrito que o nome da cidade era Luz, e quando você procura no hebraico saber o que significa luz, você encontra que esse nome não tem um significado conhecido, ou seja, você está no campo do desconhecido, e de repente você passa a estar na casa e na presença de Deus, por isso que Jacó muda o nome daquela cidade de Luz para Betel. Terça-feira, o Rabi Jesus, nós vamos terminar às 10h10, tá bom? De todas as introduções do capítulo ali do Novo Testamento, a mais famosa é exatamente a de João, quando ele diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sabe, Jesus, Rabi, mestre dos mestres, que é o que a gente está analisando, né, mais sobre os mestres dos mestres, ele tem 3 coisas que ele fazia que você tem que fazer, se você quiser ser, pelo menos querer se esforçar para ser como ele. Ele aprendia, Jesus aprendia, vendo, observando, ouvindo. Você vai ver Jesus na sinagoga, você vai ver Jesus com os mestres, você vai ver Jesus estudando a Torá, você vai ver Jesus atento ao que os pais falam. Você vai ver que Jesus não frequentou as escolas da época, mas Jesus lia com uma maneira extraordinariamente perfeita, entendia, por isso era considerado mestre. Isso não era um título que ele ostentou, não. Os mestres os chamavam de mestre, porque via que ele tinha muito o quê? Conhecimento. Olha, ele não nasceu sabendo. Ele não nasceu igual a Adão, ele nasceu igual a mim e a você. Ele não nasceu grande, ele nasceu bebê. Então ele aprendia, ensinava, a gente vê Jesus ensinando o tempo todo, não é? Depois que ele assume o seu ministério, e mais do que isso, ele fazia aquilo que ele ensinava. No batismo de Jesus mesmo, nós temos esse exemplo. Jesus não precisava batizar-se, porque você é batizado para a remissão dos seus pecados. Mas ele chega ali e ensina algo interessante, aprendeu das Escrituras que aquilo tinha que ser assim, por isso que ele fala, olha, é assim, João, para que se cumpra as Escrituras, percebe? Ele aprende, ele ensina e ele dá o exemplo, ele fala, eu vou batizar. Se você começar a aprender as Escrituras, a ensinar as Escrituras e a fazer o que você aprende e ensina, aí as coisas vão ter um rumo diferente. Quarta-feira a mulher retrucou. Esse é o título. Aqui nós vamos falar de uma mulher grega, né? Da região Ciro-Fenícia, ou seja, essa mulher lá de Tiro e Sidom, ela não tem relação nenhuma com Israel, ela não tem nenhuma relação com o povo de Deus. É uma mulher que não é adventista, é uma mulher que não é crente, mas era uma mulher que tinha uma coisa que muitos crentes não têm: fé. E essa é a diferença. Muitas vezes você não tem fé, você apenas crê. Ah, mas fé é diferente? É muito diferente. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme. Mas ele não confia em Deus. Se confiasse, não tinha se rebelado. A confiança é elemento essencial para qualquer tipo de relação. Numa relação com Deus, muito mais ainda. Você confiar nele. E a fé demanda a confiança, porque você precisa enxergar aquilo que você não está vendo, você precisa acreditar naquilo que aparentemente não existe. Ter certeza, não é o que a Bíblia fala? Certeza das coisas que não se vê, expectativa, certeza, convicção das coisas que se esperam. Então você tem que confiar em Deus, para ter convicção de algo que você não consegue ver, o que você está esperando. Você tem que confiar nele. Isso é fé. E essa mulher vai até Jesus. Aliás, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Se você ler, o registro ele está em Mateus e Marcos, de forma mais fidedigna. Em Mateus fala que ele retirou-se para Tiro e Sidom. Sabe o que é retirar-se? É retirar-se. Você quer um retiro, você quer um descanso. Jesus estava cansado, vou ali descansar. É como você falasse, gente, eu preciso de um tempo para mim. E ele se retira. Só que quando ele se retira, essa mulher, vendo-o, e já tinha ouvido acerca dele, sabe o que ela faz? Ela começa a andar atrás de Jesus. E começa a chamar Jesus, e pedir Jesus misericórdia, e pede clemência, e pede. Daí os discípulos chegam e falam assim, Senhor, essa mulher já está perturbando. Jesus fala assim, olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, deixa ela. E ela continua perturbando. Quando você vai ler em Marcos, você vai ver que Jesus entra numa casa, o local que ele escolheu, a Bíblia não dá detalhes, para descansar. E a mulher vai atrás. E aí, ali já não dá mais, ela está ali frente a frente com o mestre, e ela fala, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada.
terrivelmente. A Bíblia, quando usa superlativo, já disse para vocês várias vezes, ela está enfatizando. A condição de possessão daquela menina não era comum, era incomum. E aí Jesus diz assim, olha, mas não é justo pegar o pão das crianças e dar para os cachorros. Irmãos, o que Jesus estava falando não era uma maldade. É porque de fato não era. Quem é que faz isso? Pega, deixa a criança com fome, pega o pão e dá para o cachorro? Só que ele tinha dito pouco tempo, olha, eu vim também as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele diz isso, aí sim, o título, né, a mulher retrucou, e ela retrucou o quê? Senhor, mas os cachorrinhos também pegam das migalhas que as crianças deixam cair. Aqui, ela devolveu a Jesus um ensinamento bíblico da Torá, que dizia assim, olha, quando você estiver colhendo, aquilo que caiu no chão você não pega, fica lá. Mas, fica lá. Depois vai vir aqueles que não têm colheita, os mendigos, as pessoas ao redor. Conhece a história de Ruth, Boaz? Conhece? Não conhece? Lê o livro de Ruth, é curtinho, pequenininho. História emocionante, melhor do que qualquer novela. E história verdadeira, baseada em fatos reais, tendo Deus ali envolvido. E aí, então, o que caía tinha que ser deixado. Aí você foi pegar a melhor maçã, caiu. Você fala, uau, caiu, fica. Então, o que cai da mesa pode e deve ser aproveitado, inclusive pelo estrangeiro. Essa mulher vai em Jesus e dá-lhe uma mitzvah, que é um mandamento da Torá. Jesus, quando ouve isso, ele se emociona e fala assim, olha, a mesma palavra, pode ir embora, a tua filha já está sã, o demônio já saiu da tua menina. E o que essa mulher faz? Ela não fala assim, não, senhor, o senhor tem que ir comigo, o senhor tem que pôr a mão sobre ela. A Bíblia nem registra se ela ficou feliz, se ela ficou triste, se ela saiu empolgada. Fato é que a Bíblia registra o quê? Que quando ela chegou em casa, a menina estava sã, em cima da cama, porque os demônios tinham o quê? Se retirado. Não estavam lá mais. E o que foi que operou esse milagre, segundo as Escrituras? A fé. Então, queridos, aqui a gente encerra. Por quê? Porque na quinta-feira, o que a gente iria abordar seria exatamente a vida de Bartimeu, que nós abordamos no início. Bartimeu, ele enxerga de duas maneiras, da maneira física e da maneira espiritual. Lembra que ele antes enxergava, foi o que nós comentamos no início, ficou cego e vai passar a enxergar de novo, não é isso? Só que mais do que isso, Bartimeu, naquele momento, ele começa agora a ver em Jesus aquilo que os seus discípulos às vezes não estavam vendo, queridos. Preste atenção no detalhe, Bartimeu é cego, não consegue ver. E diz a Bíblia que ele, percebendo que Jesus se aproximava, ele começou o quê? A gritar, não foi isso? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele começa a gritar, e começa a gritar, e começa... Por que ele começa a gritar? Ele está vendo Jesus? Sim ou não? Não, fisicamente não. Mas ele está vendo Jesus espiritualmente? Como poucos ali estavam vendo. Ele não somente está enxergando Jesus pelos olhos da fé, como ele está confiante que Jesus pode operar nele o milagre que ele tanto almeja, que era voltar a ver. E isso é tão maravilhoso, que Jesus fala assim, do mesmo jeito o pessoal manda, olha, esse homem está atrapalhando, Jesus fala assim, ó, traz esse homem aqui. Ele era cego, ele ia chegar lá em Jesus, está tumultuado. Então ele é levado até Jesus, e quando ele chega então diante do mestre, tal qual aquela mulher naquela casa, Jesus pergunta para ele o quê? O que é que você quer, meu filho? Não parece uma pergunta assim meio simplória? Mas não é. Lição, educação e redenção. Jesus está educando ele para a redenção. Então Jesus fala, você quer que eu faça o quê mesmo? E ele exercitando a sua fé, queridos, ele fala, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Você sabe o que ele poderia ter dito? Sabe o que ele poderia ter feito? Baixado a cabeça. Porque tem hora que os nossos problemas são colocados diante de nós, e aí a gente se dá conta do que a gente está querendo é muito o quê? É demais. Às vezes a pessoa fala e você, o que você quer mesmo? Aí você, não, nada não, deixa para lá. E quando Jesus pergunta, o que você quer mesmo? Ele exercendo a sua fé, ele diz assim, Senhor, eu quero o que é impossível aos olhos humanos.
eu quero voltar a enxergar. Jesus disse para ele o quê? Mesma coisa que disse para a mulher. Imediatamente ele passou a ver, imediatamente ele passou a experimentar aquilo que ele tanto almejava. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz, e que você possa estudar. Olha, falta ainda a metade. Não tem o guia de estudo, não, na internet tem, lá na casa ainda tem, costuma sobrar umas lições lá. Quer dizer, a única coisa que justifica você não estudar a lição é uma coisa chamada negligência. Estou generalizando, pode ser que não seja o seu caso específico, mas a assinatura desse guia de estudo anual não paga o frete do correio, R$ 41,00 para receber na tua casa a versão de professor, que a de aluno é mais barato. Então, o guia de estudo, R$ 41,00 para você ficar quietinho em casa, 1 mês e meio antes já chega lá na tua casa, para que você possa, então, se antecipar. Que Deus te ilumine, te abençoe e te faça crescer na fé. Amém.